Nesse fim de semana, eu fui assistir o novo filme do Wagner Moura, O Agente Secreto, bem na hora que as pessoas estavam fazendo a prova do Enem, a redação, com o tema do envelhecimento na sociedade brasileira. E no filme, eu encontrei uma atriz, Tânia Maria, de 77 anos, maravilhosa, me fez dar muitas gargalhadas. E eu sou uma pessoa que difícil de dar gargalhada em filme, mas ela é muito extrovertida, muito natural, muito autêntica e me fez pensar sobre essa questão da sociedade brasileira, do envelhecimento. Uma senhora de 77 anos, segunda carreira, me parece que ela era artesã. Eu também sou uma pessoa já dessa segunda fase, uma pessoa que eu sou considerada idosa, porque eu tenho mais de 60 anos. Aliás, eu lancei meu livro com 59 e isso é uma segunda carreira, porque eu já sou aposentada, estou trabalhando ainda, mas estou migrando para a questão literária. Como é que foi essa jogada? Como é que eu fiz isso? Eu voltei a coisas que eu gostava muito de fazer. Tem muitas coisas que eu gosto de fazer, faço vários projetos, mas eu queria uma coisa que me tivesse a minha marca, o meu tempo. E a literatura voltou para mim nesses últimos anos, umas releituras de livros que eu já tinha visto, de indicações de livros, de presentear livros. E eu sempre gostei muito de literatura e fiz alguns cursos. Depois eu vou falar sobre esses cursos em outro vídeo com vocês. E falando sobre essa questão da idade, né? Que sempre é tempo para tudo. Você não pode ficar parado. Eu tive essa percepção com uma pessoa que me orientou a fazer assim um projeto de aposentadoria. Eu vi alguns artigos também quando eu estava perto de me aposentar, que a pessoa não devia ficar parada, que não devia botar pijama, que devia trazer de volta à luz projetos antigos, coisas que faziam ter muito sabor, muito frescor na vida, muito interesse. E aí eu voltei para a literatura e estou amando esse mundo. Já encontrei, tem alguns grupos, depois também posso falar sobre esses grupos, professores que estão ajudando muito, pessoas que eu encontro, que dão uma força. Eu sei que eu não sou uma pessoa do mundo das letras, mas em minha imaginação, o meu conhecimento fica assim latente o tempo todo pensando em literatura, escrevendo sempre alguma coisa, todo dia fazendo alguma escrita. Isso é muito natural. Escrevo muito, falo muito e trago isso como uma segunda carreira que eu estou desenvolvendo e eu quero seguir muito. Como é que isso nasceu? Pensando sobre essa aposentadoria. Fiz umas entrevistas com uma amiga minha, escrevi um pequeno artigo, um pequeno livreto sobre a vida dela, que é uma pessoa de superação, uma vida exemplar para mim, e eu queria registrar isso. E voltei também a leituras, livros de ficção, contos, e vários outros livros que me influenciaram durante a vida toda, que eu queria ler, tomando essa leitura. Estou agora estudando Duolingo lá espanhol, estou ouvindo a Bíblia em espanhol também para ajudar nesse processo de escuta e fazendo essas coisas. Eu sei que eu vou me dedicar muito mais ainda, porque quando eu realmente parar de trabalhar junto ao serviço público, que eu hoje ainda estou trabalhando no meu órgão, Instituto Brasileiro de Museus, seguem lá, vejam a página do Instituto Brasileiro de Museus, as mídias, as publicações que são muito interessantes. E eu pretendo realmente fazer outras publicações. Por enquanto, eu tenho o livro Inevitável, que está nas minhas redes sociais, os links, ele está à venda na Amazon, no Iclap, no Clube de Autores, e aqui em Brasília, no Porão Livre Café. E foi isso nos últimos 10 anos que aconteceu. Antes disso, eu passei um grande tempo só dentro da minha profissão de administradora, mas com muito interesse, com muito entusiasmo, aprendendo coisas novas sobre gestão de pessoas, gestão de projetos, modernização de processos, mapeamento de processos, e eu gosto muito da área dos campos da administração, sobre financiamento público federal para a cultura,
E isso me fez motivar muitas coisas durante anos, escrever muitas coisas, não muita nota técnica, muitos editais, muitas coisas escritas. Mas eu tinha parado com aquelas coisas que eu gostava, né? A própria literatura, a gente para um tempo, né? A gente só lê para as crianças de casa, para criança de casa eu li alguns livros e comprando literaturas assim, mas realmente para mim mesma eu só comprava livros profissionais. E quando eu aposentei, eu comecei a doar meus livros, né, profissionais para pessoas amigas de profissão que ficaram nesse trabalho, que estão começando a vida profissional de administrador, mas eu queria agora mudar um pouco minha estante, né? E voltar àquelas literaturas que eu lia com muito afinco, C.S. Lewis, é, livros de ficção. Quando eu li Eu Admirava o Mundo Novo, eu fiquei extasiada com a quantidade de informações de coisas que não existiam naquela época em que o livro foi escrito e que o autor já conseguia vislumbrar isso, ter um insight dessas coisas, tipo Júlio Verne. E eu tive muitas influências nessa época de adolescente, com o professor de literatura Juarez, decorei poesias gigantescas, Castro Alves, amava aqueles debates e a explicação dele sobre a literatura. E isso veio de casa. Com esse professor, eu inclusive ganhei um concurso de redação no segundo grau. Como a minha filha também ganhou um concurso de redação, e ganhei meu primeiro passeio de lancha no Lago Paranoá, aqui em Brasília. Então, levei meus pais, meu professor, recebi camiseta, capacete, porque era um concurso dos bombeiros. Foi muito bom, foi um lugar muito gostoso no Lago Paranoá. Isso foi por causa da escrita, de coisas que eu gostava de escrever e sempre gostei muito de literatura. Porque minha mãe, que era professora de inglês, e meu pai, que era professor de geografia, tinha muitos livros em casa e tinham livros missionários. E ela falava assim: escolhe qualquer livro. Então, livro de fantasias, né, de histórias fantásticas. E eu pegava um livro, menorzinho, mais fininho, e no final do mês a gente tinha que falar do que falava aquele livro que leu. E aí minha mãe fazia meio uma prova oral, né? Perguntava para saber se a gente tinha lido mesmo. Do que fala esse livro e tal. E aí a gente ganhava a mesada. E a mesada era esse dinheirinho que a gente recebe para comprar lanche e tal, e a gente ganhava conforme os livros. Então, minha irmã ganhou muito dinheiro, ganhava mais, ela era mais velha, eu ganhava o meu dinheirinho ali, e isso, sim, para mim foi o precursor da leitura na minha vida. Com a mãe que sabia a importância de estimular a literatura, a leitura, não importa realmente o que você está lendo, que você leia até coisas que você não gosta nem do autor, mas você tem que ler para conhecer o pensamento, para fazer um pensamento crítico sobre alguma coisa, para até ser contra alguma coisa, você tem que ler aquilo. Então a gente lia de tudo, de enciclopédias, livros históricos, a livros poéticos, a poesias e todo tipo de literatura. Então era isso que eu queria falar, que essa segunda fase da minha vida, ela, ela vem já de uma base muito forte de coisas que eu fui ensinada e que fui estimulada a desenvolver e que eu gosto de desenvolver. Gosto de muitas coisas, mas a leitura e assim como a música, a arte em si, a gente precisa muito disso. Eu descobri, trabalhando no meu órgão atual, né, a cultura como um direito, e isso me moveu muito a trabalhar com mais afinco, porque tem pessoas que não têm esse acesso que eu tenho, não conseguem comprar uma literatura. Hoje em dia tem alguns programas que eu, inclusive, quero fazer, quero desenvolver, porque eu vou repetir aqui, eu acho que livro tem que ser mais barato. Eu acho que a entrega do livro também tem que ser de graça. Eu acho que o livro tem que circular. Concluindo, a minha nova fase, ela é marcada pela minha base. E eu estimulo as pessoas que estão nessa nova fase da vida a procurarem a literatura, a arte, a música, a voltar a uma coisa que você gostava de fazer, a despertar de novo aquilo que estava adormecido. É isso.
Se inscreva no meu canal, tem outros vídeos, curta, compartilha, tem outras mídias, né? Outros lugares para você me seguir no Instagram, no TikTok. Divulga aí o meu trabalho dessa nova velha escritora, porque afinal de contas eu já sou uma anciã, não parece. Obrigada, até o próximo encontro, hein? Espero vocês.